Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, turma, vamos ver aqui agora a segunda lei de Ohm, que é o complemento da aula passada. Bom, pessoal, se ajeita aí, vamos começar. Bom, turma, na aula passada, nós vimos que o físico alemão, né, o Georg Simon Ohm, ele, né, devido às suas experiências lá e tudo, ele determinou, né, que a diferença de potencial entre dois pontos de um resistor é proporcional à corrente elétrica que é estabelecida nele. E com isso, ele propôs, né, a sua primeira lei. Só que, legal, isso a gente viu na aula passada, só que essa resistência elétrica R, ele também descobriu que é uma propriedade do corpo, né, que é percorrido por uma corrente elétrica. Ou seja, a resistência depende. Ou seja, vamos lá, você tem o seu fio condutor. Se o seu fio condutor é feito de um material A e você tem um outro fio condutor de material B, as resistências serão diferentes, tá? E aí, ele, né, ou seja, essa propriedade da resistência vai depender de fatores geométricos, como comprimento ou a área transversal do corpo, e também de uma grandeza chamada resistividade. E como está aqui na figura aqui à direita, galera, essas três características são os fatores que a resistência vai depender. O comprimento do fio condutor é o L, né? A área da seção transversal, né, que é o A, e o material, né, ou seja, a resistividade. Vamos ver isso na fórmula. Aí, galera, a formulinha da resistência na segunda lei de Ohm é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área da seção transversal. E, gente, ok. Igor, então como é que eu vou saber qual lei que eu vou usar? Simples, galera. Se o exercício que você está abordando, ao invés do exercício apresentar valores diretos, né, ele começar a apresentar características do seu resistor, né, do seu fio, então você vai utilizar a segunda lei. Tá? A resistividade, que é a letra Rho, né, a letra grega Rho, ela, como eu já cansei de frisar aqui, é uma característica do material. Então, das duas, uma. Ou o exercício sempre vai te dar isso direto, ou ele vai te dar meios de você calcular. E os meios para você calcular é o seguinte: a resistividade varia com a sua temperatura. Então, turma, olha só. Você tem que a fórmula da resistividade é o ρ igual ao ρ inicial, né? Vezes 1 mais alfa vezes delta θ, onde alfa é a constante que depende do material e o delta θ é a variação de temperatura. Então, se porventura o exercício der isso para vocês, eu sei que isso é muito confuso, né? É bem trabalhoso, podemos assim dizer. Eu não vou dar nenhum exercício para vocês em avaliações que necessite você calcular a resistividade da sua resistência, mas igual eu falei nas aulas das outras turmas, dependendo do tipo de concurso ou exercício que você está estudando aí, não sei se você está vendo exercícios militares ou de vestibulares muito concorridos, então talvez o nível do exercício seja muito alto, então pode ser que isso seja cobrado. Então fica aí de curiosidade. Mas aqui eu, né, nas nossas aulas, nas nossas avaliações, nunca vou pedir isso de você, tá? Ou seja, isso significa que quanto maior a temperatura, maior a resistividade e, consequentemente, maior a resistência. Por isso, galera, que quando você tem lembra que nós falamos do efeito Joule? Né? Nós temos a corrente elétrica passando, com isso gera calor, né? Temos dissipação de energia por causa de calor, efeito Joule, e aí temos o que? O aumento da temperatura. Então, quanto mais quente tiver a sua resistência, o seu material, maior a resistência que ele vai apresentar. E, consequentemente, maior a dificuldade da passagem da corrente. Então, por isso que em equipamentos eletrônicos,
o sistema de arrefecimento, ou seja, o sistema de ventilação é tão importante, porque com isso ele ajuda a regular a temperatura, né, tipo a resfriar o seu interior e, consequentemente, controla é um meio de, como é que podemos dizer, controlar, amenizar o aumento da resistência. Todo mundo que já tem um aparelho eletrônico em casa, né, tipo um computador, um celular, quando ele superaquece, ele trava, dificuldade de processamento, dificuldade de uso, né? Ou seja, se bobear até desliga sozinho. Então, por isso que é tão importante. E aí, turma, para ficar clara essa ideia aqui da segunda lei, vamos fazer um exemplo juntos aqui. Turma, o exemplo diz o seguinte: você constrói 3 resistências elétricas, RA, RB e RC, com fios de mesmo comprimento e com as seguintes características. Vamos lá. O fio de RA tem resistividade 1 vezes 10 elevado a menos 6 ohms vezes metro e diâmetro de 0,50 milímetros. O fio de RB tem resistividade 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 ômega vezes metro e diâmetro de 0,50 milímetros. E o fio de RC tem resistividade 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 ohm, né, ou ômega vezes metro, e diâmetro de 0,40 milímetros. Então, ordene as resistências de maior para menor. Então, galera, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Como eu falei, aqui o exercício está dando o quê? As características da sua resistência, ou seja, ele está dando características do material. Então, você vai utilizar a segunda lei na hora do cálculo. Então, vamos lá. Galera, a gente sabe que a fórmula da segunda lei diz o quê? Que a resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela área da seção transversal. Galera, se você percebeu lá no slide inicial, a área da seção transversal vai ser o quê? O fio é um cilindro, né? Podemos considerar como sendo um cilindro. Você faz uma seção. Essa seção vai ser o quê? Uma circunferência. E qual que é a área de uma circunferência? Πr ao quadrado. Excelente, muito bom. Então, gente, legal, nós temos a fórmula da resistência e a fórmula da área. Resistividade, o exercício já deu pra gente nas 3 situações, mas o comprimento ele não deu. E agora, o que eu faço? Nada, deixa o comprimento lá, a gente não vai mexer com ele. Deixa vezes L, né? Então, vamos lá. Eu quero em ordem decrescente, né? Ou seja, do maior para o menor, né? Então, vamos calcular então o valor da resistência de cada uma. Então vamos lá, o resistor A. Nós temos que o diâmetro dele é 0,50 milímetros. Então o raio é a metade do diâmetro, então é 0,25. Opa, mas se você percebeu, a resistividade, qual que é a unidade da resistividade? Ohms vezes metro. Então você pode usar milímetro na hora de fazer a conta? Isso, não pode. Então o que você tem que fazer? Você tem que converter de milímetro para metro. Então 0,25 milímetros convertendo para metro dá 0,25 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Pronto. Agora você pode substituir os valores. Então vamos lá. Resistividade do A é 1 vezes 10 elevado a menos 6 vezes L, que é o comprimento do fio, né? Ou seja, o comprimento do A, dividido por π. O valor de π o exercício não deu, né? Eu sei que em matemática geralmente fala para considerar 3,14, mas aqui não tem necessidade de você substituir. Uma vez que o exercício não deu o valor de π, deixa ele quietinho lá, né? Vezes raio ao quadrado. O raio é 0,25 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo isso ao quadrado. Então você vai ter que, em cima, permanece tudo igual. Embaixo você vai ter o quê? 0,25 ao quadrado é 0,0625 vezes 10 elevado a menos 3 ao quadrado é 10 elevado a menos 6.
10 elevado a menos 6 no numerador, dividido por 10 elevado a menos 6 no denominador, olha aí, você pode simplificar, isso vai dar 1. Sendo assim, 1 dividido por 0,0625, isso dá 16. Então, a nossa resistência vale 16 L dividido por π. Né? Ok. Já achei o valor da minha resistência, 16. Agora vamos fazer a mesma conta para o resistor B. O diâmetro é o mesmo, então o raio também será o mesmo. Vai dar 0,25 vezes 10 elevado a menos 3 metros. A resistividade aqui é 1,2. Ao fazer o mesmo processo matemático, você vai simplificar o 10 elevado a menos 6. Né? Com isso você tem 1,2 dividido por 0,0625. Essa divisão dá 19,2. L dividido por π. Galera, de novo, L e π não é unidade aqui, né? É o comprimento que o exercício não deu e π é o da matemática. Então, se você quisesse colocar a unidade aqui, é 19,2 L dividido por π ohms, né? Mas como eu estou querendo só analisar aqui quem é o maior, quem é o menor, eu não coloquei, mas porque o exercício, né, não pediu valores, né, ele só quer que você coloque na ordem. Então, mas realmente, rigorosamente, você tinha que colocar a unidade aqui. Bom, voltando para o raciocínio, o resistor C. Aqui o diâmetro é 0,40. Então o raio é 0,20, convertendo para metro, 0,2 vezes 10 elevado a menos 3. Substituindo, a resistividade é 1,5. 10 sobre 10 menos 10 elevado a menos 6, dividido por 10 elevado a menos 6, vai ser simplificado como sempre. E você tem 1,5 dividido por 0,04. Então, olha aí, você tem que esse valor dá 37,5 L dividido por π. Então, turma, olha aí. Então, já que nós temos que ordenar aqui, qual dos três aqui possui a maior resistência? O resistor C. O resistor C é maior que o resistor B, a resistência, e a resistência de B é maior que a resistência de A. Então, a resposta final é a resistência de C é maior que a de B e é maior que a de A. Então, gente, é isso. Entenderam como é que funciona? Assim, é um pouco trabalhoso a parte matemática, mas assim, a ideia é simples, né? Bom, galera, espero que tenha ficado claro, né? Qualquer dúvida, vocês sabem, só mandar no sala de aula. Então, vamos ver os exercícios que eu quero que vocês façam para mim. Aí, turma, página 64 até a página 66. Os exercícios 1 até 6, tá? São os exercícios referentes à aula de hoje. Eu quero que vocês façam eles e, como sempre, qualquer dúvida com relação à matéria ou aos exercícios, só mandar lá uma mensagem no Google Sala de Aula que eu vou ter o maior prazer de responder. Bom, gente, de novo, eu estou aqui disponível para você. Então, qualquer dúvida com relação aos exercícios, seja do livro didático ou de outro livro que você esteja usando para estudar, ou de listas de, sei lá, um cursinho que você esteja fazendo, ou de listas de exercícios que você encontrou na internet. Gente, sem problemas. Só mandar no sala de aula que a gente discute e eu respondo para você lá. Beleza? Bom, gente, sem mais delongas, bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau.